Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Que bom que não está chovendo de manhã, né? Provavelmente vai chover à tarde. Queria convidá-los para juntos meditarmos na palavra do Senhor, no tema Jesus e a fé, ensinos e desafios. Então vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 15, dos versos 21 a 28. Podemos nos colocar em pé, né, irmãos, para juntos lermos esta palavra. Não sei se a versão que vão apresentar é diferente da minha, mas de qualquer maneira. Todos acharam? Mateus 15, 21. Agradecer a visita da Mamãe Maria Sutil, a gente chama de Sutil, mas Sutil é do Moari, né? Mas não tem jeito, né, Mamãe Maria? E a Marinês de Mambro, que estão nos visitando hoje aqui, que são lá do Portão, e que alegria me acompanharam aqui nessa visita. Diz assim a palavra: então Jesus deixou a Galileia, rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele, suplicando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está possuída de um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Amém. Pode sentar, meu irmão. Se alguém puder ver Alexandre, uma aguinha para mim, eu te agradeço, filho. Obrigado. Jesus e a fé, ensinos e desafios. Nas páginas da Bíblia, mas especialmente no Novo Testamento, né, o tema fé vai ter sempre um destaque muito grande, a fé. Mas vamos tentar, antes de entrar mais na palavra, definir o que é fé. Se você for no dicionário, se for lá no Google, você vai ter algumas definições sobre fé, né? Por exemplo, fé é uma palavra que significa confiança. Nós acabamos de cantar um cântico que fala sobre confiar em Deus, né? Crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, né? Ou numa pessoa, ou em alguma coisa, né? Alguma instituição, em alguém. Ainda que haja nenhum tipo de evidência de que comprove a veracidade da proposição em causa. Veja que a gente tem ouvido muitas vezes que pessoas têm caído assim em golpes financeiros, né, de pirâmides, porque alguém anuncia um ganho fácil de dinheiro, é só depositar que daqui a pouco você vai colher lá na frente, e as pessoas acreditam e depois perdem dinheiro. Isso tem acontecido. Uma outra definição: adesão absoluta do espírito humano, né, em letra minúscula, àquilo que se considera verdadeiro. Religião, culto, por exemplo, a fé cristã, a fé islâmica, assim por diante. Mas Hebreus 11:1, que é o que nós gostamos, né, nós cristãos e pastores gostamos sempre de destacar o que é fé para nós, a partir de Hebreus 11:1, vai dizer que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que esperamos, irmãos? Esperamos a salvação em Cristo, a vida eterna que Ele nos prometeu. Esperamos ver a face do Senhor Jesus. Talvez essa seja uma grande e das maiores esperanças que temos, de um dia poder ver a face do Senhor. Esperamos a ressurreição dos mortos. Ainda não vimos
nada disso, mas cremos e esperamos. Então, meus irmãos, Jesus protagonizou muitos momentos de fé entre as pessoas durante os seus 3 anos aqui na terra, né? Como? Curando, perdoando, realizando sinais e maravilhas, desafiando as forças da natureza. Eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas, né? Quando ele dá ordem, o vento se acalma, quando ele anda no mar e assim por diante, Jesus vai desafiando porque ele criou todas as coisas. Interessante a gente sempre pensar, né? Que o nosso Jesus, o Filho de Deus, é o Criador com o Pai de tudo que existe. Então vamos ver hoje um pouco sobre esses ensinos e desafios. Se você está comigo, diga amém. 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 Em primeiro lugar, a mulher cananeia. Vamos pegar alguns exemplos da Bíblia para falar da fé, tá? A mulher cananeia. E Jesus disse para essa mulher: grande é a sua fé. Você pode repetir comigo? Grande. Não, mas está fraco, irmão. Vamos lá. Grande é a sua fé. Então Jesus foi abordado por essa mulher, Ciro-fenícia. Ela não pertencia ao povo de Israel, né? Ela tinha uma motivação para buscar o socorro em Jesus. Qual era a sua motivação? A filha estava terrivelmente endemoniada, sofrendo com esse problema espiritual na vida dela. Estava sofrendo, angustiada. Então essa mãe estava aflita, desesperada, né? Ela via o sofrimento da filha e evidentemente a gente sofre, né? Se os filhos sofrem, a gente sofre e isso faz parte da vida. E ela clama a Jesus. Como que ela clama a Jesus? Ela fala: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja, irmãos, ela faz um clamor que define algumas coisas, né? Ela fala assim, como se ela dissesse: o Senhor é judeu, eu sei, o Senhor é filho de Davi. Falar que é filho de Davi, está falando da descendência judaica. Eu sou cananeia, mesmo assim, tem misericórdia de mim. Como se ela estivesse falando essas palavras para Jesus, né? Mas a Bíblia diz que Jesus não disse uma palavra em resposta. Jesus, ele deixa a coisa acontecer para que se forme um clima, né? Da angústia da mulher, da incomodação dos discípulos que começam a ficar preocupados porque ela está gritando. E Jesus não fala nada, está andando assim, tranquilo, tá? E os discípulos vão para Jesus e falam: Senhor, despede essa mulher, tá ficando estranho aqui o barulho que ela está fazendo. E Jesus deixa, irmãos, porque ele quer que se forme essa situação. Interessante pensar nisso, né? Então, Jesus diz à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Ele veio para isso. Mas é evidente, como diz João, né? Veio para o que eram seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A gente sabe que Jesus morreu na cruz por todos, por judeus e gentios, né, irmãos? Mas naquele momento, lógico, Jesus, ele segura essa coisa que ele sabia que vinha para todos, e fala: vim, em primeiro lugar, para os judeus. Ele está trabalhando a fé daquela mulher. Nós somos judeus, você é cananeia. Nós somos judeus, vocês são palestinos. Uma partezinha, né, irmãos, de um momento histórico que nós estamos vivendo, de guerra. Guerra nunca é novidade no mundo, sempre o mundo teve guerra. A gente lê a Bíblia toda, histórias de guerra, de reis, de conquistas, né? E, por exemplo, a Rússia com a Ucrânia, o que motivou essa guerra? Coisas políticas, questão territorial, disputa de terra. A mesma coisa, palestinos e judeus, né? Mas no palestino e judeus tem um agregado a mais, que é o ódio, né? Existe muito ódio entre palestinos e judeus, que é uma coisa que vem de antigo, né? Que vem lá de Ismael e Isaac, e que dividiu todos esses povos árabes para um lado e os judeus para o outro. Parece que é só uma nação contra tantas outras nações, uma coisa tão estranha, né? Mas é isso, né? Eles também querem ser reconhecidos como um Estado, e eu acho que isso também acaba sendo justo. Então, essa diferença: eu sou judeu, você é cananeia.
Mas a mulher não estava interessada em religião e nem estava interessada em nacionalidade. Ela estava interessada em resolver o problema dela, que é a filha endemoniada. E ela não dá bola, porque Jesus está falando, e vem e se aproxima e se ajoelha. Numa outra versão fala, ela adora. Porque, veja, irmão, se a gente se prostra diante de alguém, é para adorar. Tem um ditado que diz assim, ajoelhou tem que rezar. Não tem um ditadozinho que fala sobre isso? Para quem que a gente se prostra, né? Tem gente que se prostra diante de ídolos, de imagens e de tantas coisas, sei lá, né, mano? Mas nós nos prostramos diante do Deus Trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós nos prostramos diante do Criador. E ela se prostra diante de Jesus, ou seja, ela está reconhecendo que Jesus é Deus. É divino. Está se prostrando, está reconhecendo que há alguma divindade no Senhor. E Jesus vai dizer para aquela mulher, atiçando a fé dela, né? Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-lo aos cachorros. E aí Jesus pegou pesado. Mas ele sabia qual seria a reação dela. E ela disse, Senhor, é verdade. Mas, no entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Quem tem cachorro aqui? A gente mora em apartamento. Quem tem cachorro e tem casa, às vezes o cachorro fica no quintal, certo? É assim que acontece. Mas quem tem casa, os cachorros ficam. Esses dias, meu filho Roberto está de férias e viajando em São Paulo. Aí, evidentemente, né, que o cachorro dele, que é o Baruch, que já está com uns 10 anos, ele tem que ficar em algum lugar, né? Adivinha onde ele fica, pastor? Na casa dos avós, né, caninos, que sou eu e a Rita. Mas é assim, a gente vai comer e vai na mesa, logo vem um Baruch. E fica esperando, nem que for uma migalhinha, qualquer coisinha. E assim, é uma briga, né? Porque os pais não querem que dê, porque tem que ser só a ração. Se não comer fora da ração, estraga o negócio do andamento lá do... E a gente quer... E o cachorro vem e fica com dó do cachorro, né, irmão? Eu quero dar. Aí é interessante, quando eles estão em casa, o Beto e a Bia, e com o Baruch também, e a gente vai tomar lanche, aí a gente senta assim, e o Baruch vem para cima de mim, né? E está todo mundo ali, eu não posso dar, que o pai está lá, né, junto e tal... E aí eu falo, seu Baruch, por que você vem perto de mim? Aí eles falam, pai, você é engraçadinho, né? Só porque você dá. Ah, mas quando você não toma, eu dou mesmo, porque ninguém mandou deixar o cachorro aqui, senão deixa em outro lugar, né, pastor? Mas os cachorros comem. Veja, irmãos, aquela mulher canané, ela falou assim, é verdade, tem que dar comida para os filhos, mas até o cachorro come, né? E fica esperando cair alguma coisa da mesa dos seus donos. Olha só o que essa mulher falou, irmãos. E Jesus olha para ela e fala assim, mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé, aquilo que você quer já aconteceu. E a filha imediatamente foi curada. Glórias ao nome do Senhor. Primeira pergunta da aplicação para nós hoje, irmão, qual é o tamanho da nossa fé? Um segundo ensino de Jesus sobre fé, vamos pensar sobre fé e perdão. Lemos uma outra passagem que Jesus diz assim, se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirias a essa moreira, desarraiga-te daqui, palavra difícil, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. A gente conhece esse texto, né, irmãos? Qual que é o contexto desse texto que Jesus fala, né, do grão de mostarda? É um contexto do perdão, porque Jesus está falando para os discípulos assim, quantas vezes a gente tem que perdoar alguém, Senhor? E Jesus fala assim, olha, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando Jesus fala isso para os discípulos, ele fala assim, Senhor, é difícil esse negócio, 70 vezes 7. Uma vez já é difícil perdoar, 7 vezes é mais difícil ainda, 70 vezes 7. Aí ele fala, Senhor, acrescenta fé para nós, porque nós não temos fé suficiente para perdoar. Então, é interessante que é esse contexto, né? Acrescenta-nos fé. Jesus valorizou muito a fé e o perdão. No capítulo 5 de Lucas, nós temos uma história muito conhecida, já pregada várias vezes, que o pessoal traz uma pessoa paralítica para Jesus curar.
Jesus está numa casa, tem muita gente, não dá para entrar. Eles sobem no telhado, conhecemos o texto, né, irmãos? Então, 4 homens se esforçam para subir com o homem no telhado e abrir lá uma parte e descer perto de Jesus. O que o texto diz, irmãos? Diz assim: Jesus, vendo a fé deles, do homem paralítico e dos 4, o que Jesus fala? Vendo-lhes a fé, Jesus disse: perdoados, filho, perdoados estão os teus pecados. Agora, irmãos, vamos ser sinceros, aqueles homens não estavam buscando o perdão de pecado. Não era essa a intenção deles quando chegaram lá. Eles queriam uma cura, eles queriam um milagre, eles queriam que aquele homem paralítico voltasse a andar. Aliás, talvez muitas pessoas acabam buscando a Deus, ao Senhor Jesus, só pelo sinal, só pela bênção material, só pela cura. E aqui Jesus está dizendo que a fé tem que nos levar à salvação e ao perdão dos nossos pecados, que é muito mais importante do que uma cura física. Não diz a palavra, é melhor entrar no reino com uma mão só, do que se a tua mão te escandaliza e te faz pecar, você ser lançado no inferno com o corpo todo? Não é isso, irmãos? Então, o perdão é algo muito importante que o Senhor está ensinando nessa passagem para essas pessoas. Mas veja que Jesus é questionado, irmãos, ele é questionado. Os escribas e fariseus começam a questionar, dizer: quem é esse que diz blasfêmias? O que quer dizer blasfêmia, né, irmão? Alguma coisa que ofenda a Deus. Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Só Deus pode perdoar pecados, né? Mas provavelmente somente Deus possa fazer um paralítico andar, ou acalmar o vento, ou andar nas águas e não afundar, só Deus. E Jesus então vai responder: qual é mais fácil dizer, os teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Então veja, irmãos, Jesus aproveita uma situação em que ele vai curar, mas ele vai trazendo a sua missão. Fala assim: olha, eu vim para salvar, eu vim para perdoar, vocês precisam se arrepender, não dá para ficar nessa vida só de religiosidade, tem que haver uma transformação. E aí Jesus então diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem, veja, irmão, em umas passagens Jesus se apresenta, ou é chamado filho de Davi, por causa de ser judeu. Agora, filho do homem, que é uma palavra muito usada lá para o profeta Ezequiel, filho do homem, tem sobre a terra poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico: a ti te digo, levante, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para casa, glorificando a Deus. Glória ao nome do Senhor, irmãos, porque ele foi curado, mas ele foi perdoado. Então a fé vai operar em nós essa salvação maravilhosa, esse perdão maravilhoso de Deus na nossa vida. Quem está comigo, diga amém. Amém. Aplicação: você crê de todo o coração que Jesus perdoou os teus pecados? Creia, receba a paz, abandone os pecados, viva uma vida plena diante do Senhor. Terceiro ensino desta manhã, meus irmãos, é o contrário do primeiro, que o primeiro nós falamos de uma fé grande. Grande é a tua fé, mulher, mas agora vamos pensar na fé pequena. Se tem a fé que é grande, a fé também pode ser pequena. Jesus havia realizado a primeira multiplicação dos pães. Agora ele sobe no monte para orar. Ele diz para os discípulos: atravesse o mar da Galileia. E os discípulos obedecem, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, irmãos? Eles entram no barco e vão, mar da Galileia. Mas Jesus, lá por umas 2:30, para de orar, desce, e vai ao encontro dos discípulos que estão lá no meio do mar, andando sobre as águas. Detalhe, irmãos, como se fosse uma coisa simples, andar sobre as águas. E ele foi andando, nós conhecemos a passagem, muito conhecida, Quando ele chega perto, está escuro, o pessoal vê Jesus chegar, pensa que é um fantasma, o texto diz isso, e aí ficam desesperados, e o Senhor fala assim: coragem, sou eu. Aí Pedro, impetuoso, sempre tomando decisões rápidas, não pensa muito. Pedro não pensa muito, ele vai fazendo, Senhor, se é o Senhor, me manda ir junto contigo nas águas.
que disse Jesus para Pedro: venha, venha. E Pedro foi. E começou a andar sobre as águas. Você já andou sobre as águas, irmão? Pedro já andou sobre as águas. A gente sempre destaca que ele afundou depois, né? Mas ele andou. Não disse que ele andou? Não sei quanto tempo, 2, 3 passos, não sei quantos passos foi, mas ele andou sobre as águas. Mas a gente conhece o texto vai falar que houve o vento, porque veja, irmão, se ele fosse andando nas águas olhando para Jesus, presta atenção nisso. Ele estava vendo, né? Tá vulto, tal. O senhor falou: venha, estou indo. E estou olhando para Jesus, Se ele continuasse olhando para Jesus, ele ia andar, chegar perto de Jesus e dar um abraço em Jesus nas águas, pastora, sabe? Mas ele olhou para o lado, viu o vento bateu, ele ficou com medo, assustou, né? E começou a afundar. E aí ele afunda. E aí ele diz: Senhor, salva-me. Aí Jesus toma ele, levanta e entra no barco. Aí Jesus fala para ele assim, fala assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Então veja, irmãos, o que Jesus queria quando ele falou para Pedro: venha? Ele está falando: Pedro, experimente o sobrenatural. Venha, Pedro, você pode. Se nós crermos, mandar a moreira ir lá, sair lá de onde está e se plantar em outro lugar, vai acontecer. A gente não tem noção do poder de Deus, de como Deus pode nos usar sobre o sobrenatural, irmãos. Essa que é a verdade. A gente desenvolve muito pouco isso na nossa vida cristã. Algumas igrejas têm se despertado com isso, têm feito campanhas, fazendo assim trabalhos assim de conferências de sobrenatural, desafiando exatamente a fé. Não tem nada de errado nisso, né? E que a gente se acomoda. Eu sou salvo, eu sou crente, eu aceitei Jesus, eu tenho o Espírito Santo, eu faço a minha oração, minha devocional, eu almoço, eu janto, eu tomo café, eu, de vez em quando vou na igreja, assim, eu canto aqui na igreja. Então a gente acha que está bom assim, mas Deus quer que a gente experimente mais. Eu estou falando para mim mesmo, irmão, porque a gente se acomoda, né? Venha, Pedro, experimente os milagres, o sobrenatural. Então, irmão, em nome de Jesus, né? Que maravilha a gente poder colocar a nossa fé na pessoa do Senhor Jesus e crer no sobrenatural. Como aquela mulher que há 12 anos estava enferma, gastou dinheiro com os médicos e não tinha jeito para a solução dela. Ela é impura, 12 anos com hemorragia, né? Imagine, as mulheres sabem como é difícil aquele período da mulher. 12 anos assim, irmão, sofrendo com isso, mas quando ela olhou para Jesus, e ela ouviu dos milagres, e ela viu que Jesus estava lá, ela falou: eu vou tocar, se eu tocar na veste dele, vou ser curada. Lá creu, irmãos, não falou nada com Jesus, não pediu permissão para nada, empurrou todo mundo que estava perto. Eu vou pegar minha bênção aqui, vou buscar, tocar no Senhor. E foi curada em nome do Senhor Jesus. Jesus falou assim: opa, quem tocou, que saiu virtude. Então, irmãos, essas histórias assim que elevar a nossa fé, fazer a gente acreditar mais, confiar no nosso Deus, porque Ele é maravilhoso. Amém, querida? Um último ensino. Pedro teve uma fé pequena, teve medo. A fé grande não é do tamanho, a fé pequena não é do grão de mostarda, a fé pequena é aquela que tem dúvida no coração. Quando a gente duvida, a nossa fé se torna fraca. Aquela mulher, Ciro Felícia, teve uma fé grande, porque ela lutou pelo que ela queria e foi até o fim para conquistar, ok? Jesus diz que o perdão passa pela fé. Quando Ele vê que a fé no nosso coração, para se arrepender dos pecados, sinceridade, Ele nos perdoa. Mas o último ensino, e esse aqui o pastor Pedro vai gostar, porque, digamos assim, é a praia dele.
Desculpa usar essa expressão, pastor. Não sei se você gosta de praia, mas em todos os casos, né, pastor? É a praia dele. Jesus conta uma parábola para motivar o povo para orar. A parábola do juiz iníquo. Um texto conhecido, está lá em Lucas, né? Diz que havia na cidade um certo juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Mas uma certa viúva ia lá todo dia e falava assim: julga minha causa aqui, por favor. E o juiz não dava bola. Julga minha causa. E ela, é uma parábola, irmão, né? E ela ficou insistindo, e cansou o juiz. O juiz falou assim: olha, eu não temo a Deus e nem as pessoas, mas essa mulher está me perturbando. Então, para me livrar dela, literalmente, eu vou resolver o problema dela. Jesus conta essa parábola e vai falar assim: se essa mulher recebeu do juiz porque insistiu, vocês que são filhos de Deus, que creem no Pai e que oram, vocês acham que Deus não vai vos abençoar com as bênçãos, com o que vocês precisam, com a necessidade que vocês têm? Vai. Essa passagem, olha, o texto começa assim, irmãos: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. Mas aí Jesus fala um negócio interessante. Verso 8 ele vai dizer assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus está falando de oração, mas depois fala de fé. E o que a gente aprende com isso, irmãos? A prática da oração alimenta a nossa fé. A vida de oração alimenta a nossa fé. Se a gente não ora, a fé enfraquece, as dúvidas aumentam. Então, é um convite para levar uma vida de oração mais próxima, mais dedicada, com mais afinco, mais sistematizada, marcar horários com Deus e ir lá, bater o ponto, fazer que nem Daniel fazia 3 vezes ao dia, né? Ter uma agenda de oração. Lógico, irmãos, estudar a Bíblia vai acrescentar fé, ouvir a palavra de Deus vai acrescentar fé, louvar e servir ao Senhor em adoração, né? Aliás, as músicas que nós cantamos, eu fico pensando muito assim, sabe, pastor, quando a gente vai pregar e ministrar uma palavra, né? O que vem no louvor antes da gente ministrar, porque a gente nunca combina com os músicos, toca tal música, tal, não. Apesar de que, não, combina assim, porque o pastor falou assim, escolhe uma música, eu falei assim, então, fale de fé, e cantamos sobre a fé nessa manhã. Então, meus amados irmãos, tudo isso vai nos ajudar a nos aproximar de Deus. Então, concluindo e aplicando, para fechar, vamos prestar atenção nesses 4 pontinhos que nós trabalhamos. Primeiro, devemos abandonar a dúvida, crer e deixar para trás a pequenez da nossa fé. Para trás. Não quero ter uma fé pequena, não quero duvidar do meu Deus. 2, devemos crer no impossível, como fez a mulher cananeia, a mulher do fluxo de sangue e outros, ter uma fé suficientemente grande para alcançar a vitória, em nome do Senhor Jesus. Devemos crer no perdão, ter fé para receber o perdão de Deus e ter fé para perdoar quem nos magoou, porque não é fácil, né? Não é fácil. Vocês imaginam, né? Agora com essa coisa da guerra, cai bomba aqui, cai bomba ali, morre gente inocente em tudo quanto é lado. Isso aflora o ódio, mas Jesus nos ensina a ter fé para perdoar. E por fim, devemos viver a fé na vida de oração, crendo, clamando, intercedendo e experimentando os milagres de Deus para a nossa vida. Aquilo que você veio buscar hoje, irmão, creia. Quarta-feira, quando eu tenho o culto aqui com propósito, assim, o pastor sempre chama na frente e ora pelos propósitos, para que os milagres que nós estamos buscando de Deus aconteçam. Qual é o milagre? Pode ser na família, pode ser no trabalho, pode ser uma cura, uma libertação de algo que perturba a vida da gente, mas que Jesus quer limpar e restaurar e purificar. Seja qual for, meu irmão, creia no Senhor Jesus. Só vou terminar falando isso assim. Eu fico muito triste, irmãos, quando eu vejo na televisão festas religiosas do nosso país, que o foco da adoração não é o Senhor Jesus. É triste, as pessoas se apegam a isso, a aquilo, a uma imagem, colocam a fé errada, porque a fé tem que ser no Salvador.
Até o inimigo tem poder para fazer sinais e enganar o povo, se vocês querem saber. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho de Davi, Filho do homem, Senhor da glória. Louvado seja o nome do Senhor, que veio nos salvar, morreu na cruz para nos derramar o seu sangue precioso. A Ele devemos servir, a Ele, ao Pai e ao Espírito Santo. Amém.